Olá, eu sou a Vicia. E eu sou a Sama. E essa é a segunda temporada do Madonna Vicia Podcast. Estamos aqui para provar que a Madonna vicia. E vicia muito. Do que eu me lembro? Pequenas inserções comerciais da Pepsi na TV, de hora em hora, anunciando que, em uma terça-feira, no mesmo horário, o mundo inteiro conheceria a música carro-chefe do novo álbum de Madonna. Era o lançamento mundial do vídeo single da música Like a Prayer, que também dava título ao álbum. Eu tinha prova na escola durante a primeira aula e por isso fui obrigada a ir. Assim que terminei a prova, corri para casa. O vídeo foi anunciado e iria passar após a novela das 8, às 21 em ponto. Quando o vídeo começou, eu soltei um "Meu Deus!". Quando vi aquele cabelo lindo e todo cacheado, Madonna toda exuberante, e ela realmente parecia um anjo ao voar no clipe, me deu vontade de ajoelhar e rezar. Like a Prayer era tão intensa, tão maravilhosa, eu me senti a adolescente mais feliz do mundo ao assistir aquele clipe pela primeira vez. Não senti naquele momento que aquele vídeo que me ensinava tanto sobre respeito, aceitação, fé e antirracismo pudesse ser banido da MTV ou excomungado por um papa. O episódio de hoje é Like a Prayer. Serei breve. Eu me recordo de ver o clipe após uma propaganda política partidária obrigatória da TV, que isso não é uma campanha eleitoral, deixando claro. Eu já conhecia a canção porque ela tocava a rodo nas rádios, só que eu não sabia que Madonna estava morena no clipe, apesar de eu já ter visto fotos dela morena na revista Bis e em outras revistas da época. Eu não vi malícia, eu não vi heresia. Para mim, eu via só a Madonna na igreja cantando, o coral, o santo. Para mim, eram duas histórias, a do homem negro preso injustamente e a do santo. Eu não entendia a profundidade daquilo. Eu tinha 10 anos de idade, então era o que podia esperar de uma criança nessa idade. Para mim, Madonna estava mais linda que nunca e isso que importava. Like a Prayer é o quarto álbum de estúdio de Madonna, lançado em 21 de março de 1989 pela Sire Records. Ela se reuniu com os produtores Patrick Leonard e Stephen Bray, que tinham trabalhado com ela em projetos anteriores, e contou com uma colaboração de Prince. Se em True Blue a gente viu uma Madonna feliz e moleca indo para o estúdio gravar, pois vivia o auge do seu casamento, em Like a Prayer, Madonna amargurava o fim do mesmo. Discussões com Leonard, momentos de introspecção e depressão faziam parte constante da criação do álbum. Like a Prayer era uma mistura de pop, rock e dance. Investiga tópicos pessoais como a educação católica de Madonna, seu casamento conturbado com Champagne, a morte de sua mãe e seu relacionamento com seu pai, além de momentos de escapismos sentimentais. Os críticos elogiaram amplamente o álbum por suas letras introspectivas e crescimento artístico. Foi um sucesso global. O topo das paradas em 20 países e vendendo mais de 15 milhões de cópias em todo o mundo. Nos Estados Unidos foi certificado de platina quádrupla. Os vinis da época, e também os do Brasil, vinham com cheiro de patchouli, pois Madonna queria evocar os cheiros dos incensos das igrejas. A capa do álbum traz uma Madonna de calça jeans com um pedaço de sua barriga aparecendo. Suas mãos, cheias de anéis, aparentam abrir a frente da calça. De acordo com Lucy O'Brien, a Madonna mãe não gostava que ninguém entrasse de calça jeans em sua casa. Ela tampava o rosto de Jesus de todos os santos para que, entre aspas, eles não verem tamanha blasfêmia. Reza a lenda que uma mulher com roupas similares à que Madonna usou na capa bateu à porta da casa dos Ciccone, deixando a Madonna mãe horrorizada. Madonna, criança, teria guardado essa imagem em sua cabeça e anos depois refez essa lembrança. Seria esse o motivo de Madonna, pela primeira vez e única vez, não colocar seu rosto na capa de um álbum seu de estúdio? Pergunto isso para vocês podem opinar. Outras biografias dizem que a capa seria referência à foto do álbum Sticky Fingers,
de Casey Richards, que trazia uma modelo com uma calça jeans apertada. Foto, por sinal, concebida por nada mais nada menos que Andy Warhol, que era amigo de Madonna. 6 singles foram lançados com a faixa título, se tornando seu 7º hit número 1 na Billboard Hot 100. Outros sucessos como Express Yourself e Cherries foram número 2. Oh Father foi número 20 e Keep It Together número 8. Dear Jessie foi lançado apenas fora do mercado americano. Madonna promoveu o álbum com sua Blonde Ambition Tour em 1990, que visitou cidades da Ásia, América do Norte e Europa. Com o tempo, Like a Prayer foi reconhecido como um ponto de virada na sua carreira, estabelecendo-a como uma artista séria e que influenciava muitas cantoras. É frequentemente listado entre os maiores álbuns de todos os tempos, inclusive nos 500 maiores álbuns de todos os tempos da Rolling Stones, que também escreveu o mais próximo que o pop chegou da arte. Mas como a ideia do álbum começou, gente? Lucy O'Brien diz: o som de Madonna era instintivo e não calculado. Ela precisava mudar. Estava com 30 anos, presa em um casamento infeliz. Passou o ano de 1988 inteiro na peça Speed the Plow, que foi extremamente extenuante para a cantora, emocionalmente falando, e Madonna queria cantar sobre sua experiência emocional. Foi buscar inspiração dentro de si e acabou encontrando influências que marcaram sua formação: a fé católica, Deus, o pai e a perda da mãe. A Santíssima Trindade do álbum, Like a Prayer, Oh Father e Promise to Try, por exemplo, é uma profunda evocação dos efeitos que a religião teve em sua vida. Mary Lambert, que dirigiu clipes como Like a Virgin, Like a Prayer, Borderline, blá blá blá, não acha que o uso de crucifixos por Madonna seja uma tentativa de criar polêmica. Ela diz, abre aspas, acho que eles tinham um significado especial para ela. Um significado místico e religioso. Madonna, à sua maneira, é uma pessoa muito religiosa, conclui Lambert. O álbum foi dedicado à sua mãe, quem me ensinou a rezar, como está escrito no encarte. Agora a gente vai falar para vocês de cada faixa dessa obra-prima. Like a Prayer single. Patrick Leonard diz que quando ele e Madonna compuseram o single Like a Prayer, parecia que eles estavam em chamas. Existe um clima diferente quando você compõe algo e sabe que não consegue estragá-lo ou arruiná-lo, pois já está perfeito. Madonna escreveu a música como a voz de uma jovem perdida, apaixonada por Deus. Para fazer isso, ela queria algo bastante voltado para o gospel e a capela, praticamente sem instrumentos, só a voz dela e um órgão. Depois, ela disse, criamos a ponte juntos e tivemos a ideia de colocar um coral. Para Like a Prayer, Madonna chamou André Crouch e o Los Angeles Church Org God Tour. O coral cantou em Man in the Mirror, de Michael Jackson, lançada naquele mesmo ano. Segundo Crouch, o que torna a faixa tão dinâmica é a sensação de estar ouvindo pessoas verdadeiramente possuídas. Esse é o melhor baixo que já fiz em uma produção, disse Guy Pratt. Segundo o baixista do álbum Like a Prayer, Madonna é generosa e não se importa que músicos se sobressaiam durante a gravação. Guy diz que todos os músicos que participaram do projeto concordaram que foi incrível tocar com Madonna. Todos eles tinham uma impressão sobre ela antes de gravarem e essa impressão mudou completamente após a gravação do álbum. Eles passaram a respeitá-la. É curioso que teve um crítico na época que falava que interpretou que Like a Prayer falava de sexo oral. Perguntaram isso pra Madonna, Madonna riu e Madonna é aquela coisa, ela deixava a coisa fluir, mas a gente viu aí na fala dela que a ideia dela era outra. Né, que as pessoas pegam muito naquela coisa, que eu estou de joelhos, eu quero te levar lá. Mas eu sempre interpretei Like a Prayer e eu cheguei a ler algo, não sei, não lembro. Pode ser que eu viajei também. Que Madonna tinha escrito Like a Prayer para a mãe dela. Que era como se ela estivesse colocando Deus, a mulher, a mãe, no papel de Deus. Que também faz sentido. Você já falou sim? Ou se não, eu já falei isso? Já falou sim, eu me lembro. É que eu até lembro daquela frase de um filme que fala que mãe é Deus aos olhos dos filhos. E eu sempre lembro de Like a Prayer, eu lembro dessa frase, entendeu? Uhum. Enfim. Express Yourself transformou o íntimo em político, ao tomar o poder e dá-lo às mulheres, e ao desafiar qualquer um a tentar retirá-lo.
Não inventamos o feminismo, diz Bray, mas esse foi um chamado à ação. Tenho muito orgulho de ser coautor de uma música que fala sobre expressar a própria verdade e exigir ser tratada como igual e como parceira. Bray, inclusive, contou que quando ele chegou no estúdio, Madonna estava com a guitarra e tocou praticamente a música toda para ele. Na sequência foram trabalhar, mas que sim, Madonna fez praticamente a música toda. Se vocês quiserem saber mais uma curiosidade a respeito de Express Yourself, vejam o episódio sobre as amizades que Madonna deixou pelo caminho, que a gente fala de uma curiosidade sobre Express Yourself. Verdade, verdade. O episódio Os Amigos que Madonna Largou pelo Caminho. Mas, gente, o episódio é legal. O título é meio chamativo, mas o episódio é bom. E tem uma curiosidade muito bacana sobre Express Yourself. Escutem. Agora eu vou falar sobre Love Song com Prince. Coproduzida por Prince, Love Song é experimental e cheia de falhas e incoerências. Madonna queria a canção no álbum porque, segundo ela, a canção combinava com todas as outras do disco, porque falava de amor e de ódio. Antigos admiradores do trabalho um do outro, Madonna e Prince se reuniram no estúdio dele, em Minnesota, para o projeto de um musical. Acabaram não fazendo quase nada, mas em meio ao nada saiu Love Song, que apesar de acabada, parece que não. Madonna não suportou o frio de Minnesota, como já falamos no episódio dos quase projetos de Madonna, o episódio 26 da segunda temporada do podcast. Eles então ficaram trocando fitas cassete entre Los Angeles e Minnesota e depois passaram a conversar e compor via telefone. Tudo muito estranho para Madonna, que sempre foi regrada e obcecada por ordem, mas totalmente confortável para Prince, que amava o improviso e experimentações. Em Love Song, Madonna tocou o teclado sozinha e como ela não toca muito bem, segundo ela própria, ficou estranho e interessante. To That's the Worst Part. Madonna disse, essa música é verdadeira, fala sobre um relacionamento amoroso muito forte e dolorido. Um relacionamento conturbado e sadomasoquista que não pode acabar. Página 186 da biografia da Lucy O'Brien. Madonna, no entanto, colocaria um limite em sua capacidade de autossacrifício. Disse que seria incapaz de ficar até que a morte nos separe em uma relação tão violenta. E disse mais, que era ali que a verdade terminava, porque na situação da música, a pessoa só sairia daquela situação morta. Gente, olha isso. Rápida como uma metralhadora é uma das faixas mais intensas do álbum. E como, prestem atenção nisso aqui, tá, gente? E como a própria Madonna disse na época, é uma faixa brutalmente honesta. Críticos ficaram tão empenhados em procurar pistas sobre o relacionamento de Madonna e Sean que não perceberam a mensagem da música sobre violência doméstica. Mas as mulheres que sofrem abuso captaram perfeitamente. Ô, gente, desculpa, mas pra mim é tão claro. Explícito. Tudo que ela fala de roxo. Fala de roxo, que os roxos vão sumir, que os vasos voam, que ela chora, que ele fala que é pra ela parar de chorar. Por favor, né? Esse povo tava, sei lá. Madonna fez uma descrição fria e perspicaz da vida que essas mulheres levavam, sem julgamentos. Ela apenas apresentava os fatos e cabia a elas decidir ficar ou ir embora. Se a música parecia tão chocante, real, intimista, é porque quando a escreveu, Madonna estava no processo de tomar essa decisão. Na biografia de Mary Gabriel, ela relata que Madonna apresentou a música para Champagne e que ele gostou. Gente, vai entender, né? Gabriel também cita o fato de ser uma época que muitas cantoras estavam fazendo música sobre violência doméstica. Teria Madonna seguido a onda? Ou ela viu realmente a oportunidade de falar do seu casamento? Essa coisa dela ter mostrado pra Sean e ele gostado me pega. Admito. E pra você, Vicia? Era um relacionamento sadomasoquista, né? A própria Madonna descreveu isso quando falou da música. E a música é autobiográfica. Ela pode hoje... E me irrita. Ela pode hoje tentar limpar a barra dele, falando que não aconteceu nada, né? Como ela fez em 2015. Nada. Mas aconteceu sim. As matérias da época, as entrevistas tá que ela deu na época, inclusive, dizem isso. Promise to Try. Eu toquei piano e ela cantou, disse Pat Leonard. Ela estava bem ao meu lado e sem fone de ouvido. Segundo Madonna, a música não tratava de uma coisa só.
Era o pai dela falando com ela própria falando com ela. A letra também falava de sua mãe, um desejo de tê-la com ela. Madonna diz que sempre falou com a mãe, assuntos pessoais, coisas que uma garota só pode dizer para a mãe. Existe uma tristeza profunda na tentativa de manter viva uma lembrança da mãe, que está quase se apagando. Madonna sabia que precisava deixá-la ir, mas isso despertava nela uma sensação de completo abandono. Não é à toa que Madonna lutou para conquistar o amor do mundo inteiro. Ela tentava preencher o vazio deixado pelo único amor que ela não podia ter. Triste. Dando continuidade, vamos falar de Cherish. Foi composta e produzida pela própria Madonna com auxílio de Patrick Leonard. A faixa foi construída em torno dos temas de amor e relacionamento com a obra Romeu e Julieta de William Shakespeare, sendo uma de suas principais inspirações. A canção também inclui uma linha similar da canção de mesmo título lançada pela banda The Association na década de 60. Musicalmente construída como uma canção pop com estilo de doo-doo-wop, Cherish é considerada como uma faixa de luz amorosa por críticos e sua instrumentação é composta por instrumentos como bateria eletrônica, percussão, teclados e saxofone. Liricamente, trata da devoção de Madonna fazendo uma prece ao Cupido. Gente, e eu acho que Cherish, você vê pensar, né? Renato Russo regravou Cherish, Marjorie este Ano regravou Cherish. É uma música eu acho ela tão bonitinha, ela é linda. Alguém me falou que Cherish significava sereia. Meu Deus. E eu tinha a letra de Cherish traduzida. Por quê? Por causa de Letras Traduzidas, que é aquela revista que eu e a VC já contamos que existia. Cherish significa estima, blá blá blá. Tinha uma coleguinha da minha prima, que a minha prima tinha a mesma idade que eu, que estudava no outro colégio, e era fã de Madonna, mas ela não tinha as coisas que eu tinha, assim, de pasta, essas coisas, colecionar. E tinha um trabalho no colégio de inglês, que tinha que levar uma música e a tradução. Aí essa coleguinha me ligou, perguntou pra minha prima se podia me ligar, pra eu passar a tradução de Cherish, que era a música que ela escolheu. E eu falei com ela, olha, eu vou te passar a letra, mas você muda aí, porque Cherish não é estima, Cherish é sereia. Gente, eu fui passando a tradução da música toda, e toda hora que falava Cherish, que era estima, né? Eu falava, aí ó, você muda pra sereia. Eu fico pensando depois assim, a gente nunca mais conversou. Eu não sei o que aconteceu, mas provavelmente ela deve ter levado uma fumada de rabo da professora, porque quem que fala Cherish é sereia? É isso, gente, que eu queria contar, esse absurdo. Cherish, pra mim, é uma música que poderia estar no True Blue. Eu acho que ela combina mais com True Blue do que com Like a Prayer. Concordo. Né? Concordo. É bonitinha demais pro Like sim, a Prayer. Ela caberia ali, sim. Concordo. E Like a Prayer é um álbum sobre dor. É um álbum sobre dor. Eu acho que aquela coisa que falou que ela tem momentos sentimentais escapistas, eu acho que é esse momento. Eu acho que Cherish entra nessa parte. Uhum. Se a gente for olhar bem. Sim. Ela é o momento que realmente foge. Porque a próxima música que a gente vai falar, na verdade, ela tem um significado. Ela é bonitinha, mas ela tem um porquê de estar no álbum. Já posso falar? Pode, claro. Ok. Então, a próxima música, né, todo mundo que acompanha, que sabe o encarte, é Dear Jessie. Segundo Ricky Robsky, autor de The Complete Guide to the Music of Madonna, gente, esse livro é fino. Dear Jessie parece uma canção de ninar infantil é mais uma canção de ninar infantil do que uma música pop. Uma música pop barroco e pop psicodélico. A faixa começa com som de acordes, inaugurando uma melodia alegre com Madonna cantando em voz alta. Os versos são cantados sem vocais de fundo para acompanhar a voz de Madonna. No entanto, no refrão, quando ela canta a frase elefantes cor-de-rosa, limonadas, querida Jessie, ouça as risadas choverem sobre seu desfile de amor, um conjunto diferente de vocais se entrelaça com os dela, cantando continuamente as palavras lá, lá, lá. Ah, gente, é muito bonitinho. Sintetizadores e acústicas são adicionados durante o segundo verso, seguindo pela repetição do refrão, quando uma mudança no ritmo e tempo de assinatura ocorre seguindo pelo som do riso de uma criança. A música é dedicada à filha de Patrick Leonard, que reza a lenda. Madonna seria a madrinha. Gente, eu acho que assim, dessas músicas infantis que Madonna fez para alguma criança, para mim, Dear Jessie, ela só perde para Intervention, de Rocco. E ganha de anos-luz de Little Star, de Lola.
Não vou falar mais nada, não, porque eu já falei dessa música em outros programas. Ela fez uma gravação. Pode dar Tem uma sequência. gravação que chama Dear Lola, não tem? Que ela fez? Tem? Eu não sei. Tem sim, depois eu te passo. Ela canta Dear Jessie, só que ela fala Dear Jess, como Dear Lola. Tem sim, eu tenho. Nossa. Aham, tem sim. Ela fez na época do Ray of Light. Nossa, podia ter servido, né, de uma inspiração real pra ela, né? Porque a Little Shit, na verdade, eu ia falar Dear Shit, né? Porque se for a versão de Lola. Mas, enfim. Bom, gente, a próxima música é uma das... Pra mim, é a música... Eu gosto muito de Express Yourself. Eu tenho um baque muito grande com Like a Prayer, por causa da maneira como eu cheguei em casa correndo. Eu vim correndo igual a Madonna começa no clipe correndo. Aí ela para e olha pro que tá acontecendo lá embaixo, que é o crime, né? E eu paro e olho pra tela da TV. Foi assim que eu vim da escola. Tananana. Enfim, mas essa música ela mexe muito comigo. O Father. Toda a felicidade de Dear Jessie vai morrendo e se transforma nos acordes fúnebres de O Father. O baixista londrino Guy Pratt recorda-se: lembro o meu primeiro dia de trabalho. Era uma gravação com toda a banda. Tocamos a canção O Father uma vez com Madonna cantando. Assim que terminamos, ela disse: Ok, John, o baterista John Moffett, quero menos contratempo na ponte e um som mais cheio no final. Guy, quero semibreves no final. E Chester, faça a guitarra aparecer no segundo verso. Enquanto cantava pela primeira vez com a gente, ela percebeu o que cada um fez e conseguiu dizer o que queria de modo claro e direto. Fizemos mais uma gravação com os músicos e vocais e estava feito. Fiquei surpreso, disse Guy. Madonna começou a compor O Father quando ainda estava fazendo a peça Speed the Plow, em um estado de espírito muito sombrio. Ela considerou a música o trabalho mais autobiográfico que já havia feito. Madonna disse que a música não era apenas sobre o pai dela, era ela lidando com todas as figuras de autoridade que passaram pela vida dela. Foi a única música não composta em Los Angeles, na maratona de 2 semanas. Patrick foi para Nova York e, segundo Madonna, eles se reuniram em um estúdio lúgubre e horrível. Foi isso que saiu de mim, disse Madonna. Foi um trabalho brilhante, disse Bill Myers, pois Madonna parecia realmente emocionada. A canção sugere incesto e outros temas controversos, mas Madonna nunca declarou se o pai era agressivo fisicamente com ela. Apenas declarou que ele era muito rigoroso e sua madrasta muito dura com ela. Tratava-se de, mais provavelmente, um caso de falta de apoio emocional. Com o pai fechado e em luto, apenas as necessidades básicas das crianças eram supridas, mas elas não tinham acesso a qualquer tipo de luxo, muito menos a demonstrações de carinho ou afeto. Quando o pai se casou novamente, a madrasta ficava ocupada com os 2 bebês pequenos, né? Ela teve o Mário e a Jennifer, e as crianças de Tony Ciccone, ou seja, a Madonna e todos os irmãos dela, praticamente ficavam por conta própria. Lembrando que isso é o ponto de vista de Madonna, pois Christopher, Paula e Melanie já falaram outra coisa sobre Johan. E sim, falavam coisas boas. Mas eu concordo com a Madonna. E eu acho que essa bronca que ela tem deve ser alguma coisa muito viva que ela tem dentro dela. Não acho que esse ranço dela era à toa. Eu acho que era... não sei. Eu acho que é mais aquela coisa que falam, que ela achava que o pai não ia casar de novo. Que ela tinha lembrança da mãe dela e o pai chegou e falou: olha, eu vou casar com a Joan. O plano deles estavam dando certo, porque todas as governantes que chegavam na casa, eles conseguiam botar para correr. Porque eles eram crianças extremamente más e mal educadas. E a Joan teve um bebê que morreu, uma menina. Ela sofreu um aborto, ou a criança nasceu e morreu, uma coisa assim. Isso eu não sabia. A primeira filha da Joan. A primeira filha da Joan disse que ela ficou extremamente, assim, triste, pensa, né? Bato na tecla eternamente. Você que é fã de Madonna ou que não é fã de Madonna, mas que fala que Madonna não é, que Madonna é sorte, Madonna é uma artista só, que Madonna não é musicista. Tudo que a Vicia falou aí, ó. Madonna sabia, assim, noções musicais que ela escutou uma única vez,
E ela já falou, eu quero mudar isso, isso e isso. E detalhe, não foi só o Guy Pratt, o baixista, que falou isso, não. Outros músicos que já trabalharam com Madonna já falaram de mostrar uma canção pra ela, uma única vez, e ela falar, não, eu quero modificar isso, isso e isso. Ok, gente, a gente sabe que depois a gente descobriu que teve música que Madonna só mudou o he pelo she e algumas palavras e ganhou os créditos, tá? Mas isso não tira o fato dela sim ser uma musicista. Não, gente, imagina, ela Ponto chegou, final. ela gravou O Father pela primeira vez com os músicos, falou o que ela queria de cada um, gravou uma segunda vez e chega. Ela falou pro Pat, tá ótimo, a gente não precisa gravar de novo, tá perfeito. Ele queria gravar mais uma vez, mas ela falou que não. Ele não ia conseguir tirar mais nada dela. Inclusive, tem partes que a voz dela tá trêmula, crua, né? Tem algumas coisas que precisaria limpar e ela não quis que limpasse, ela quis que ficasse exatamente com aquela emoção. Ela estava num momento super frágil, ela estava, ao mesmo tempo que ela estava super mal, porque ela estava fazendo um trabalho extenuante na peça, ela estava feliz de estar longe do Champagne. E ele estava numa fase de que tinha voltado a beber, a casa dele ficava cheia de macho escroto, eles ficavam bebendo. Isso mesmo. E tanto que quando ela Madonna chegava, queria descansar e tava... E não conseguia. Meleca de gente lá. Isso. E ela estava num momento assim... Ela escreveu O Father chorando nos bastidores de Speed the Flow. Foi uma espécie de desabafo. Que acho que foi o Patrick Leonard que disse que depois, quando eles escutaram, que ele falou assim, não foi de suas melhores performances vocais, que ele falou isso com ela. E que ela ficou chateada e ele meio que arrependeu, que ele fala exatamente isso, que Madonna tinha momentos grandes de depressão durante a gravação e de brigas. O Patrick Leonard e Madonna brigaram bastante durante a produção de Like a Prayer. Ao mesmo tempo, eu me lembro que o Bill, eu falei desse cara agora há pouco, Bill Myers, ele a elogiou, falou que a voz dela estava linda, e ela, a princípio, aceitou o elogio e depois olhou para ele com um olhar duvidoso. Aí ele percebeu que ela era muito crítica com relação a ela própria e tinha uma dúvida da habilidade dela como cantora. Então ele passou a tomar cuidado para não elogiá-la demais e parecer uma pessoa falsa. Tem uma outra coisa que eu lembrei também, que ela estava se sentindo tão sozinha que um dia ela estava com ingressos para o show do George Michael, e ela perguntou quem queria ir com ela. Aí o Guy Pratt, o baixista, disse que ficou meio sem graça, mas falou, tudo bem. E aí ele falou que sentiu que ela estava sozinha, ela não tinha com quem ir para assistir o show do George Michael, e aí o convidou. Aí a limusine passou, pegou, eles foram assistir o show. Depois, quando ela voltou para casa, ela disse que ele poderia ficar com o carro. E aí ele disse que ligou para todo mundo, passou em todos os lugares falando que estava com a limusine da Madonna. Bom, gente, dando continuidade, nós vamos falar agora de Keep Together. Prince toca guitarra em Keep Together e a música trata de Madonna lidando com os efeitos que sua fama teve em sua própria família. A canção, produzida por Stephen Bray, também trata de Madonna voltando para a família após o fracasso de seu casamento com Champagne. Uma necessidade de voltar a estreitar laço com sua família e irmãos. Sendo criada como católica, Madonna se sentia culpada pelo fracasso de seu casamento. Ela disse: por que no catolicismo você é um pecador e você é um pecador toda a sua vida? Eu não podia escapar do meu passado, nem pude relaxar. Palavras de Madonna. Aliás, no catolicismo já fala que nós já nascemos com um pecado original. Enfim. Entristecida com o que estava acontecendo com ela, Madonna sentia falta de sua família, seu pai e seus irmãos. Ela confessou a Beck Johnston para a revista Interview. Eu não me sentia perto de ninguém na minha família quando eu estava crescendo. Eu não me sentia perto dos meus irmãos mais velhos. Eles eram apenas irmãos típicos mais velhos que me torturavam o tempo todo. Eu não me sentia perto de minhas irmãs. Havia muita competição em nossa família. Então, eu trabalhei muito duro na escola. Eu era uma estudante heterossexual e todos eles me odiavam porque eu fazia mais pela posição que eu ia ter aos olhos do meu pai que,
para o que eu ia aprender estudando. Então, quando eu fiquei um pouco mais velha, quando eu estava no ensino médio e comecei a dançar muito a sério, eu diria que me aproximei dos meus irmãos. Meu irmão mais velho abriu meus olhos para muitas coisas. Engraçado que ela falou do Anthony, né, Vicia, na The Celebration Tour. Uhum. Ela chegou a falar dele. E quando ele faleceu também, que ele que introduziu vários cantores e bandas para ela. Uhum. Ela fez essa memória a respeito dele. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, E né? nessa entrevista do passado, ela citou ele também. Sim, Anthony. Uhum. Tem mais alguma coisa para colocar? Não. sim. Eu tinha também. Você estava falando, eu me lembrei de alguma coisa. Eu também lembrei de algo e eu perdi. Eles eram criados com muita culpa, né? E quando ela se separou, ela se sentiu quebrando o sacramento. Aí veio aquela culpa do catolicismo, né? Do qual ela nunca se livrou, até hoje. Aí ela sentia muita culpa por ter quebrado aquele sacramento. Então ela sentiu muita necessidade de se aproximar dos irmãos, da família. E foi pensando nisso que ela escreveu Keep Together. É engraçado isso que ela fala do pós-casamento, né? Uhum. E da falta da família e tal. Eu me recordei de uma entrevista que ela fez um bate-papo com a Carrie Fisher, a Princesa Leia de Star Wars. Muito boa essa entrevista. E ela falava que se ela fosse casar de novo, que ela não ia fazer um acordo pré-nupcial. Porque ela queria casar se o amor fosse genuíno, blá, 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 aquela coisa toda, que o amor sendo genuíno não precisava de um acordo. Bom, a gente sabe que ela não fez e a gente sabe o que aconteceu com Guy Ritchie, né? Então, me recordou isso aqui agora. Ela deveria ter feito todos os acordos do mundo. Porque ainda mais que ela casou com alguém que tinha bem menos dinheiro do que ela, né? Exatamente. Se acha o nobre, né? Tá lá na quarta, quinta linha de parentesco com a família real e se acha o fodão. Mas, enfim. Spanish Eyes. Muitos dizem que Madonna e Pat Leonard quiseram fazer uma sequência para La Isla Bonita, mas sem ser algo para dançar, na verdade criando uma balada latina. Na canção, Madonna lamenta a morte de um amigo que morreu de AIDS. As prensagens do álbum incluíam panfletos de segurança sobre a AIDS, ainda um assunto tabu na época, e Madonna foi uma das primeiras pessoas públicas a falar às claras sobre a doença. O motivo? Vários de seus amigos morreram de AIDS. A música apresenta uma performance vocal dramática de Madonna e apresenta baterias e riffs de guitarra flamenca, além de palavras ditas em espanhol. Porém, tem outra versão apresentada. Diz que a música se trata da história de uma mãe espanhola que perdeu seu filho para a guerra. Bom, o que podemos sentir é que o luto, a dor e a fé estão presentes na letra, seja ela sobre AIDS ou sobre guerra. Ambas estavam no mesmo patamar no quesito mortes, perdas terríveis nos anos 80. Uma canção linda que não foi single e que tocou muito no Brasil, gente, mas muito mesmo. A gente fala bastante de Spanish Eyes no episódio Músicas Subestimadas por Madonna. Se vocês quiserem saber mais sobre ela, escutem esse episódio. Act of Contrition. Ato de contrição é uma oração católica que nos permite exprimir o arrependimento por nossos pecados e o desejo de nos redimirmos diante de Deus. Confessar seus pecados é um ato de contrição. Prince toca guitarra nessa música também. E a música começa com uma invocação da oração de Nossa Senhora feito aos sussurros. A música tem uma guitarra distorcida e o som de um coro gospel ao fundo. Porém, isso tudo é exatamente Like a Prayer tocada ao contrário. Uma ironia com o fato de muitos dizerem que Madonna tinha pacto com o capeta. Sim, gente. Isso era muito comum as pessoas falarem, tá? Além da lenda urbana que rodar um disco ao contrário trazia vocações. Nesse caso, Madonna apresenta uma ironia. O que surge com sua música ao contrário é algo radiante e anárquico. A canção é tudo, menos uma canção de arrependimento. Madonna ridicularizava o ato de confessar-se com um padre. Ciente de seu comportamento livre em relação ao sexo, Madonna sabia que uma confissão a custaria muito mais que alguns Pai Nosso e Ave Marias fora do confessionário. Para ela, era importante que a liberdade pessoal fosse livre de restrições. No final, ela grita, "What do you mean it's not in the computer?"
outro sarro com o fato da música girada ao contrário ser demoníaca. Gente, agora abram seus ouvidos, tá? A gente já falou de cada música, mas agora vocês precisam saber das tretas que o álbum Like a Prayer trouxe pro mundo e pra vida de Madonna. E assim, Sama falou, a gente vai falar disso? Eu falei, gente, não tem como, mano, porque é épico, tá? Então, escutem até o final, porque, gente, é muito foda. Vocês vão sentir muito orgulho de serem fãs dessa mulher por saber o tanto que Madonna é capaz de causar. Vamos lá. Após a gravação do álbum, em janeiro de 1989, Madonna finalizava o divórcio. Ao mesmo tempo que a Pepsi anunciava um acordo inédito, o clipe de Like a Prayer seria lançado em um comercial de refrigerante em troca de 5 milhões e do patrocínio para a tour seguinte, que seria a turnê Like a Prayer. O anúncio marcava duas coisas inéditas: uma música ser lançada em um comercial e um comercial para a TV ter lançamento mundial. A Pepsi anunciou que o comercial seria visto em 40 países ou em todos os aparelhos de TV do planeta. A audiência estimada era de 250 milhões de pessoas. Para Fred DeMann, empresário de Madonna na época, aquilo equivalia ao lançamento de um filme Star Wars. Gente, a gente não vai falar do clipe, pois seria injusto não falar de todos eles. E se falássemos, o episódio teria que ser dividido. Mas precisamos falar das consequências do primeiro vídeo do álbum. O clipe de Madonna foi denunciado. Gente, escuta essa se não parece... Se não vai lembrar algo para vocês, tá? Muito! Vai lembrar algo. Sim. O clipe de Madonna foi denunciado pelo reverendo Donald Windeman, cuja organização chamada Associação da Família Americana e localizada no Mississippi liderou um boicote ao filme de Martin Scorsese, A Última Tentação de Cristo, no ano anterior. Em uma interpretação errônea e bizarra, para não dizer burra, tá? Diz, é burra, totalmente burra. Burra. Windeman o considerou repugnante para os cristãos, porque Madonna, que representa Cristo, aparece em uma cena sugerindo que fez sexo com um padre. Obviamente para libertá-lo da repressão sexual. Ô, gente, Puta olha, que pariu. nem eu, com 10 anos de idade, fiz uma interpretação imbecil dessa, tá? Enfim. Enquanto isso, um conhecido defensor da causa anti-aborto do Texas, o bispo católico René Gracida, concordou com a objeção de Widmore e o Papa acusou Madonna de ser anticristã. A declaração vinda de Roma teve um impacto mais imediato. A Warner Bros. Tirou o clipe da TV italiana depois que um grupo católico ameaçou entrar com um processo. Eu sabia que iríamos incomodar gente grande, disse Lambert. Lambert é a Mary Lambert, a diretora do clipe. Mas subestimei a influência e o preconceito do fundamentalismo religioso e do racismo neste país e no mundo. Madonna e Lambert deram a líderes políticos e religiosos de direita o presente que eles tanto queriam para unir os fiéis. E um momento em que a maioria dos norte-americanos, gente, 65% dos norte-americanos, tinha uma visão negativa dos pastores televisivos que passaram a década anterior pregando o evangelho em troca de bilhões de dólares e doações. Uma série de escândalos envolvendo evasão fiscal, pagamento de propina, fraude com os fiéis, contratação de prostitutas, abalou o mundo dos homens e mulheres que apresentavam esses programas religiosos na TV. Lutando pela vida, a direita religiosa fez questão de se reagrupar em torno de assuntos mais sérios e devotos. No ano em que Madonna fez esse clipe, a poderosa coalizão cristã deu as boas-vindas a um novo líder, um homem de 28 anos e aparência extremamente limpinha, chamado Ralph Reed, em defesa da família e da Bíblia. Ele usava a chamada de táticas de guerrilha contra a pornografia, a obscenidade e os ataques da religião. Criticar obras de artes consideradas culpadas de qualquer um desses crimes, entre aspas, se mostrou uma coisa fácil e lucrativa. Gente, onde é que a gente vê isso, hein? É que isso foi em 1989 ou foi de 2018 para cá? No Brasil, né? Meu Deus! Brasil.
Mas não acabou por aí não, gente. Teve mais coisa, tá? Muito mais. Muito mais. A primeira coisa a ser atacada nessa nova guerra cultural foram as pessoas que recebiam financiamento federal para as artes. Robert Mapplethorpe era um deles. Mapplethorpe morreu em decorrência da AIDS no início de 89. Em uma exposição de sua obra parcialmente financiada pelo National Endowment for the Arts, visitaria 6 cidades. Os ataques de Reed, esse pastor novinho aí, davam motivação à direita política e religiosa. Horrorizados, eles apontavam a parte da exposição que incluía fotografias homoeróticas de homens negros nus e imagens sadomasoquistas. A revolta deles chegou às primeiras páginas quando o senador republicano Jesse Helms fez questão de exibir as imagens sujas no chão do Senado. Ai, esse povo ama um drama. Enfim. A coalizão cristã pagou anúncios de páginas inteiras no Washington Post, New York Times e US Today pedindo ao Congresso para não financiar pornografia e obscenidades e ataques à religião. Mesmo sem financiamento federal, o clipe de Madonna mantinha viva a polêmica sobre arte, sexo, grupos etnorracionais e religião. As forças do bem, entre aspas, tá? Não poderiam impedir que o clipe fosse exibido, porque era uma questão de liberdade de expressão. Contudo, podiam ir atrás do comercial e ameaçar a Pepsi, porque era uma questão de negócios. O reverendo Windemont liderou um boicote contra a empresa, enquanto o bispo Gracida foi além e ameaçou boicotar a marca de refrigerante e outras empresas do grupo, que era Taco Bell, Pizza Hut e KFC. A Pepsi tinha sido jogada em uma guerra religiosa e acabou se rendendo. No dia 4 de abril, um mês após o lançamento do comercial, a empresa anunciou que tiraria do ar nos Estados Unidos e não patrocinaria mais a turnê de Madonna. Bom, gente, e não acabou por aí. A direita religiosa, ou nova direita, como queriam ser chamados, saiu renovada após essa vitória contra uma das empresas mais ricas dos Estados Unidos e uma das maiores estrelas do mundo. Madonna, no entanto, também saiu do embate como vencedora. Outros nomes surgiram para patrocinar a turnê. E o clipe de Like a Prayer chegou ao primeiro lugar em 30 países, incluindo a Itália, apesar do Papa. Quando o álbum foi lançado, conquistou elogios inéditos para Madonna. Até então, o autodeclarado decano dos críticos de rock, Robert Christgau, chamou o álbum de eletrizante. Em crítica para Rolling Stones, D.Day Considine disse: "O que você ouve é o mais próximo da arte que a música pop vai chegar." Like a Prayer não só prova que Madonna deve ser levada a sério como artista, como também atesta que a voz dela é uma das mais cativantes dos anos 80, 90, 2000, 2010 e 2020. É isso, gente. Bom, chegamos ao final desse episódio e eu fico emocionada porque Like a Prayer tá no meu top 5 melhores álbuns de Madonna. E é isso, gente. Ele é histórico. Ele é visceral. Ele é um clássico. E ele tá aí até hoje. É a primeira. Tá aí até hoje. Foi a primeira vez que Madonna foi tão honesta num álbum, né? E se eles falaram expôs. que era um álbum autobiográfico, né? Sim. Primeira vez que eles usaram até esse termo para se referir a Madonna. O seu álbum autobiográfico. Ela estava sofrendo pelo fim do casamento, ela, ao mesmo tempo, ela sentia a falta da mãe e sabia que precisava se despedir dessa mãe para continuar vivendo. E, ao mesmo tempo, ela queria falar de traumas da infância com relação ao pai, aos homens de autoridade que passaram pela vida dela. E ela estava num momento com muitos homens de autoridade na vida dela, né? Tinha a peça, que era extenuante para ela, tinha o Champagne com os amigos dele, ela tinha perdido todos os amigos gay dela. Sim, e outra coisa, teve também o envolvimento dela com John Kennedy, que a mãe dele foi absolutamente contra o relacionamento dos dois. Tá? Que eles tiveram aquele affair num período que ela e Sean tinham brigado e tal, depois posteriormente voltaram. Então, assim, é muita coisa. E ela sendo espinafrada pela mãe do John, a Jack Kennedy. Jack Kennedy. Né? Que na época era Jack Onassis, né? Que ela era casada. E ela não tinha nem feito o clipe de Like a Prayer ainda, hein?
Exatamente. Ela era a mocinha perfeita, gente. E a mãe do Kennedy não Eu só achava sei que ela servia pro filho dele. E eu só falo uma coisa, eu sou feliz de Madonna ter peitado esse povo, essa raça dos infernos, que pra mim são discípulos de Satanás, se existe, que é essa bando de reacionário religioso, esse bando de fanático religioso. Olha, gente, desculpa, eu vou até parar porque não dá, eu começo a ficar, porque eu penso exatamente nisso que a gente está vivendo aqui no Brasil e me irrita profundamente, profundamente. É engraçado, né, como as coisas se repetem, né? Sim. De anos em anos, né? A gente vive um período de estabilidade, de modernidade, e depois a gente recai, sabe? Como se voltasse, sei lá, 40, 50 anos atrás. E tudo que a gente conquistou a duras penas vai por água abaixo, né? Sim. Isso que eles Eu não sei falaram como que a eles eram Madonna nova direita. eu não sei como a Madonna tá conseguindo. Por enquanto ela tá lá nos Estados Unidos, né? Porque imagina o que ela tá sentindo. Ela que lutou tanto no passado, que passou por tudo isso e depois viu uma certa evolução no país dela, agora passando por isso tudo de novo, gente, né? De novo. Essa moralidade do caralho tomando conta do mundo. Exatamente. É engraçado que eles falaram esse negócio de somos a nova direita. Eu interpretei, não sei se eu estou errada, mas para mim é como se fosse a extrema-direita, na verdade. Essa nova direita é a extrema-direita. Porque é esse povo aí que quer regular a vida dos outros. Não basta regular a sua vida e a vida dos fiéis. Eles querem regular a vida de todo mundo, você sendo ou não da religião deles. E outra coisa, regular a arte, né? A arte não tem como regular a arte, gente. A arte é a criatividade, é o não limite, né? Ainda tem uma pachorra de falar que é o país da liberdade de expressão. Pois é. Aquela liberdade de expressão quando é com os meus. Outro dia eu vi um vídeo. Mas eu não vou falar disso aqui, não. Você não? Não quero falar de política, nem de religião, quero falar só de Madonna. Ok, isso. Já chega, porque a gente já fez nosso desabafo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio muito visceral. E falar de Like a Prayer é muito bom. É meu álbum preferido e sempre vai ser. Não tem como, não tem outro. É o meu segundo lugar. O meu primeiro lugar, bom, vocês já sabem, quem vê os programas já sabem. O meu segundo lugar tá bem longe qual que é o meu, do Like a Prayer. Like a Prayer tá lá no topo. Tá lá no topo. Like a Prayer. Like a Prayer, como a gente fala entre a gente. When you're combining, like é isso, gente. Beijo. Um abraço e tchau. Você acabou de ouvir o Madonna Vicia Podcast. Até a próxima. Tchau.